Chegamos ao 205º dia de leitura bíblica, hoje 24 de julho de 2026. Vamos ler hoje 2 capítulos de Provérbios, penúltimo dia de leitura. Vamos ler o 28 e 29 e amanhã finalizaremos Provérbios lendo os capítulos 30 e 31. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Capítulo 28 de Provérbios. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como um leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, junta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será cumulado de bens, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdia, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29 de Provérbios. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Quem será, né? Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio que se importa com isso. Mas o ímpio não se importa com isso. Desculpa. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara que disciplina
A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho, você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado ao falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulhoso, o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma, mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Só até aqui, final do capítulo 29 de Provérbios. Amanhã finalizaremos Provérbios lendo os capítulos 30 e 31. Obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste até aqui, porque nós estamos lendo a Tua palavra, crescendo em conhecimento e graça e guardando essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos, se possível, se não for inscrito ainda, se inscreva. Curta, comente, compartilhe para que nós possamos, para que o algoritmo possa apresentar esse vídeo a outras pessoas que possam ter o interesse de fazer essa leitura juntamente conosco. E pedimos, como sempre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus.